E hoje aqui nos estúdios da TV Com Maceió, no quadro Eu Quero Ver Cultura, nós vamos conversar um pouco com a cantora Andréa Laís, ela que é a nova revelação da MPB aqui do estado de Alagoas, vai falar conosco um pouco sobre música, sobre identidade alagoana e sobre o CD que ela vai lançar, o CD Solar. Laís, como foi esse contato com a música? Como foi esse despertar? Como é que você começou a gostar, a querer cantar? Então, o primeiro contato foi na igreja. Eu cresci na Igreja Batista do Pinheiro e aí sou filha ainda dos dois pastores da igreja. Então, assim, meio sem planejar, na igreja quando você começa, tem coral infantil, então você já entra no coral infantil, nem lembro de que idade, acho que talvez com 3 anos, muito cedinho. E aí, então, eu comecei a cantar no coral infantil, comecei a fazer algumas participações sozinha, né, no coral. E depois a gente já tem uma dinâmica, eu acho, tem um processo musical dentro da igreja, né? Depois do infantil, você vai para o coral dos adolescentes, depois vai para o coral dos adultos. Eu acho que o processo musical vai meio que despertando uma curiosidade. Você que é das crianças, você sempre quer chegar nos adolescentes. Aí você chega nos adolescentes, quer chegar no coral dos adultos, que é assim o nível mais elevado musical da igreja, né? Então foi assim os primeiros contatos, e até o próprio contato com a MPB também foi através da igreja, porque lá na igreja tinha muita mistura em relação a isso, de música cristã e de música popular brasileira. Então os meus primeiros contatos com os grandes compositores, eu lembro de algumas apresentações do coral falar do Sai Guarabira, tem alguns clássicos assim da MPB, do Ivan Lins, e aí eu comecei a ter alguns contatos e me aproximar mais. E como foi essa transição, né, de sair do coral para cantar, para ser artista? Como é que foi essa caminhada? Então, quando eu comecei a cantar mais sozinha, assim, fazer ou solos no coral, ou fazer algumas apresentações, eu comecei a sentir a responsabilidade. É muito diferente você estar cantando assim com 20, 30 pessoas e quando eu estava sozinha, né, tendo que segurar, comecei a sentir que era um trabalho musical mais sério. E comecei a gostar disso também, de me identificar com isso. Então, lá na igreja mesmo, depois de um tempo, eu comecei a cantar em alguns casamentos e alguns eventos que me chamavam de gente da igreja. Assim, eu lembro que começaram a me chamar e tipo, me davam um presente em troca. Cante no meu casamento. E aí depois, uns 15 dias depois, eu ganhava um presente. Eu achava aquilo o máximo. E aí, sendo que aí um pouco depois disso, acho que quando eu estava com uns 15 anos, eu comecei a gostar muito e aí fazer MPB assim com os amigos também por perto, os amigos da igreja, até que recebi um convite para poder ir lá no Sesc. E aí eu acho que foi o primeiro contato musical assim externo que eu tive, foi com um grupo do Sesc, que até então para mim assim, eu sabia muito pouco de música alagoana. Mas aí nesse primeiro contato foi quando eu comecei a descobrir, na verdade. Acho que ainda aí não era uma artista, mas comecei a me descobrir. Então, Andréa, vamos falar um pouquinho sobre o CD, né? CD Solar. Você está aí na fase de finalização, né, da gravação. Inclusive, até para marcar a entrevista foram várias datas para a gente poder chegar a esse momento, né? Porque você estava ocupado nessa gravação. Qual é o pé que está o CD e o que o público pode esperar desse? É o primeiro CD, é isso? Isso mesmo. Eu estou muito feliz, né? Tipo, eu acho que o primeiro trabalho tem uma série de emoções novas e significados. Ele está sendo lançado, gravado, assim, super rápido, mas o processo de maturação dele demorou um tempo. Já faz talvez 1 ano que a gente tem... A gente, quando eu digo, é eu e Júnior Almeida, que ele tem me ajudado, a gente buscando repertório e procurando um por um. Eu lembro de vários momentos que a gente foi na casa de um compositor, e, tipo, eu quero ouvir o seu trabalho, tipo, é essa música. E quando chegamos, assim, a um repertório mais ou menos fechado, acabou que surgiram oportunidades, conheci novas pessoas, os meninos lá do MPG Studio, e aí eu decidi fazer o projeto, assim, meio que relâmpago, né? Mas tô muito feliz porque a gente fez um projeto assim bem diferente pelo menos do que se tem feito em Alagoas no sentido de produção, né?
Eu estava falando que as maiorias das gravações elas são feitas isoladamente, e a gente fez um processo de gravação todo mundo junto, e o processo era assim, todo mundo escutou a música em casa, mas a gente não foi com o arranjo pronto para o estúdio. Então, o que vocês vão escutar é o sentimento, o feeling que a gente teve na hora que a gente estava gravando. Todo mundo se encontrou. Isso. Ali. O diretor musical é o Fabinho, então ele é responsável pela maioria do direcionamento das ideias. Mas foi assim, a gente se encontrou e a gente passou 5 dias juntos direto. E aí a gente escutava a música e na hora a gente ia montando os arranjos. Quando estava mais ou menos pronto, tipo, grava. E aí foi assim que esse CD foi montado, e era assim que eu tinha sonhado em fazer. De trazer o sentimento mais próximo do que a gente... Quando a gente vai montar um show, é mais ou menos assim. A gente começa a escutar a música no estúdio, e aí vem uma ideia de um arranjo, e pronto, é esse que vai ficar, e é esse que vai pro show. Eu queria trazer isso no CD, assim, uma coisa que tivesse muito próximo das pessoas, que tivesse, assim, bem orgânico também. A ideia era que fosse um CD simples, assim, né? Sem muita... Sabe quando você coloca muito solo, muita interferência de muita coisa? Aí, não, a ideia era que ficasse bem simples, bem fácil também das pessoas, de tocar as pessoas, de chegar mais perto, né? O CD ele está hospedado numa plataforma de financiamento coletivo. Explica para a gente como é que foi essa proposta e como as pessoas podem participar. Então, eu tive a ideia porque desde o início, assim, todos os projetos que eu fiz foi muito apoiado e foi muito possível de ser realizado pelas pessoas. As pessoas que eu digo, os meus amigos mesmo, que estavam próximos, os amigos antigos, os amigos que eu fui conhecendo durante a trajetória. E, assim, eu tive alguns contatos com apoio de iniciativa privada, mas foram mínimos de empresas. Na verdade, todos os projetos que eu fiz, a maioria foram de pessoas próximas, amigas que chegaram junto. E aí eu acho que o CD não ia ser possível sem isso. Assim, foi a primeira ideia que eu tive. Eu não fiz um grande planejamento para gravar, não tinha acordos fechados ou parceiros fechados. E aí eu pensei em a gente adiantar a gravação e fazer uma pré-venda, porque eu também já tinha visto algumas iniciativas assim no cenário nacional. Está ficando muito comum as pessoas começarem a gravar e depois lançam uma pré-venda, que é tipo assim, você garante o seu CD e você apoia o projeto para que o projeto consiga ser finalizado, né? E aí eu já conheci o Catarse, na verdade, principalmente dos artistas locais que fizeram projetos pelo Catarse. E aí eu pensei que seria uma boa alternativa, né, de fazer, principalmente de incentivar essa pré-venda. O foco principal com essa plataforma é a pré-venda do CD, que já vai estar pronto em novembro. Então, a forma como cada um pode ajudar e somar, na verdade, eu acho que você faz parte de um projeto. Não acredito que o projeto de um CD é um projeto individual, porque ele tem muita gente envolvida para poder fazer dar certo, né? Então, e o projeto está lá no link, que é www.catarse.me/disco Andréa Laís. Sem I, o Andréa. Então, as pessoas podem acessar lá, clicar e vai ver as várias formas de apoiar o projeto, inclusive o CD ou participar de shows, do evento de lançamento. Isso, exatamente. É bem fácil, porque normalmente quando você entra tem já lá um botão enorme, né? Quero apoiar esse projeto. E aí depois disso ele vai lhe dar as opções. Você faz um cadastro, que inclusive pode ser facilitado o cadastro se você tiver Facebook, mas também pode ser pelo e-mail. E aí você vai escolher lá as opções. E aí é legal a plataforma, porque aí ele vai lhe dar as opções de boleto, de cartão, né? E é super seguro, é super seguro de participar e apoiar. Bom, Andréa, e aí para que as pessoas possam participar e possam sentir realmente a importância desse projeto, queria que você desse uma canjinha para a gente, né? uma das músicas desse CD, para que o público possa conhecer um pouco desse trabalho. Pode ser? Pode ser, sim. Leve até em Mauaia com roupa
gosto de maltrato. Só não gosto de maltrato. Isso eu não gosto não. Me deixe com meus botões em blusa de malha, em finisteira de palha, sem celular, sem cartão, sem chave, sem dois tostão. Pode me deixar na esquina, rosnar pras meninas. Não gosta que eu crie gato, basta você de felina. Só não gosto de maltrato, só não gosto de maltrato. Isso eu não gosto não. Só não gosto de maltrato.